Eu quero te fazer uma pergunta. Você é do tipo de pessoa que coloca as coisas em prática ou é do time que sempre deixa para o dia seguinte? Meu nome é Ana, esse é o podcast Dose de Pensar e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Esses dias eu escutei uma frase assim que me tocou profundamente. Acredito que pelo fato do momento assim que eu estou vivendo na minha vida. E eu acredito que essa frase vai fazer sentido para muitas pessoas também, porque acho que é muito comum, né, a gente adiar nossos projetos e, enfim, e deixando eles para trás, assim, ao longo da nossa vida, né. E a frase eu não lembro exatamente como ela é, mas eu lembro da ideia. Eu acho que já é o suficiente, assim. Mas era algo do tipo, a ação gera opções que a análise nunca vai encontrar. Era alguma coisa assim. E essa frase me tocou assim, dessa forma, porque se for pensar direitinho, assim, se for contar, acho que já tem mais de um ano, talvez até 2, que eu venho adiando isso que eu estou fazendo aqui agora. Esse projeto de ter um canal assim, de comunicação que me permitisse compartilhar minhas experiências e os aprendizados assim, que facilitaram minha vida em algum aspecto. Então, tem um longo período assim em que eu queria, né, fazer isso e não fiz. Fui deixando para depois, né, para a hora seguinte, para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o ano seguinte e por aí foi, né. Na verdade, não foi, né, acabou não acontecendo até então. E levou muito tempo para eu dar o primeiro passo e eu acredito de verdade que tem muita gente fazendo o mesmo que eu fiz, né? Adiando esses projetos, essas coisas que tem muita vontade de fazer. E aí eu imagino que se você é uma dessas pessoas, assim, enquanto eu falo essa coisa que você está adiando, ela provavelmente vem na sua cabeça, né? Você lembra dela. Geralmente acontece isso. E aí o que eu percebi, assim, durante esse período que eu fui deixando para amanhã, né? É que a gente a gente consegue ser muito criativo na hora de inventar desculpas, né? Que a gente vai evoluindo assim no processo. A gente começa inventando uma desculpinha aqui, outra ali, e daqui a pouco a gente já construiu assim grandes argumentos que são capazes assim de convencer qualquer pessoa de que aquele não é o momento ideal para começar. Claro que imprevistos, né, e empecilhos eles realmente surgem. E às vezes a gente precisa de verdade deixar para amanhã, deixar para depois, mas eu arrisco dizer assim, pelo menos na minha experiência, a maior parte disso eram desculpas mesmo que eu tinha inventado, que eu tinha criado na minha cabeça. Depois que eu já estava um tempo assim nessa luta interna entre faz e não faz, né? Começa ou não começa, eu percebi que o preço que a gente paga por isso ele pode ser muito caro. Fiquei pensando assim que chegar num certo ponto da vida e olhar para trás e ver que você deixou todos os seus projetos, todas as coisas que você queria muito fazer, que você acabou não fazendo, perceber isso, né, em algum ponto assim da vida, deve ser uma coisa muito difícil de lidar. Mas eu não precisei assim, nem ir muito longe para poder perceber as consequências. Na verdade, tem consequências assim a curto prazo que eu pude experimentar. Eu tive que começar a lidar com uma certa culpa, uma certa frustração, um incômodo até. Chegou um período assim que eu ficava até incomodada de ver as outras pessoas fazendo o que eu queria muito fazer e não estava fazendo. Talvez algo próximo aí de uma inveja, sabe? E a vida não fica boa assim, né? Não é legal ficar carregando esse tipo de sentimento com você. Não é uma boa experiência. A gente pode melhorar um pouco a vida nesse aspecto. E eu percebi que adiar esses projetos, principalmente esse, estava me fazendo muito mal, assim, sabe? E aí eu precisei entender, assim, várias coisas que estavam me travando, assim, que estavam me fazendo adiar isso tudo, para poder começar a lidar com elas e tá hoje aqui gravando para vocês. E aí uma das coisas que eu percebi, assim, nesse processo,
é que hoje a gente consegue ter acesso assim, a muitos conteúdos que podem nos ajudar a criar coisas, né? Conteúdos que nos inspiram, assim, de certa forma. Seja livro, ou vídeo, ou texto, ou até podcast mesmo, né? E aí, isso é muito legal, né? Porque esses conteúdos, eles podem nos levar a fazer alguma coisa mesmo, né? Só que isso também pode se tornar um problema, porque uma coisa assim que eu percebi é que não estava adiantando muito. Acho que eu fiquei quase que viciada nisso, né? Porque eu assisti algum conteúdo, poderia ser um conteúdo inspirador ou um tutorial mesmo com dicas de como fazer, sabe? E eu ia assistindo isso, só que eu não colocava nada em prática, né? Ficava só ali. Aí a gente vai, né, assistindo vídeos de dicas de 5, de 10, de 15 dicas. E aí quando a gente percebe, a gente tá com 950 dicas acumuladas e nenhuma prática. Então isso se tornou assim um ciclo, porque eu assistia o conteúdo, né? Muito do que eu consumi foi no YouTube. Eu assistia esses conteúdos e isso só se tornava com o tempo uma nova necessidade de um novo conteúdo, porque eu nunca estava pronta para fazer alguma coisa de fato. E aí o que eu percebi assim com essa frequência é que eu estava só alimentando a minha imaginação quando eu assistia esse tipo de coisa, né? Eu ficava imaginando como seria fazer aquilo tudo e aí isso já era o suficiente. Eu já ficava satisfeita, assim, porque é como se eu tivesse já recompensa por ter feito alguma coisa sem ter feito absolutamente nada. E aí, né, que maravilhoso que isso é, só que não. Então é algo que eu acho super válido, assim, manter um pouco de atenção para ver se você também não tá fazendo isso, sabe? Tá se enchendo cada vez mais de conteúdo, de coisas inspiradoras e não tá colocando nada em prática. E aí não que esses conteúdos eles não sejam válidos, né? São super válidos. Se eu não acreditasse assim, no poder deles, eu não estaria nem aqui gravando, né? Mas é muito importante se atentar para ver se você não está só aí acumulando dicas de como fazer e não fazendo nada. Então esse foi um dos pontos assim, que eu percebi que eu estava fazendo. E aí uma outra coisa que eu pude perceber assim, é que a gente tem um pouco de dificuldade assim, para entender que as coisas levam tempo e que elas dão trabalho. Acho que eu tinha um pouco a ideia de que se fosse algo que eu queria realmente fazer, isso não ia me dar trabalho nenhum, que ia acontecer assim da forma mais natural possível. E não é muito assim. Dá trabalho. Eu queria muito fazer, só que isso não eliminava o trabalho e a energia que eu ia ter que empenhar ali nesse processo todo, né? Então eu tinha um pouco de dificuldade, assim. E também de entender o tempo das coisas, né? A gente tá, talvez, assim, até com o avanço da tecnologia, acho que a gente tem cada vez mais dificuldade de aceitar e lidar, né, com esse fato de que as coisas levam tempo e que elas necessitam de esforço para acontecer, para se construir algo. E aí, ainda mais sem a certeza de que isso vai dar certo, né? Seja lá o que dar certo for para você. A gente não tem como ter essa certeza. Então, como que a gente vai investir tempo e energia nisso, né? A gente está pouco acostumado a fazer essas apostas assim, a longo prazo. Então, foi uma outra coisa, né, que eu percebi que eu estava fazendo, que também estava me atrapalhando bastante a começar a gravar. E vamos falar um pouquinho também sobre se planejar, né? Se planejar pode ser algo muito bom. Eu acho que é ótimo e aumenta assim, a probabilidade das coisas andarem e darem certo. Mas isso pode se tornar um problema também, porque pode ser que esse planejamento ele fique tão excessivo que ele se transforme
necessidade, assim, numa vontade de controlar a vida, né? Controlar exatamente como as coisas vão acontecer. E aí a gente pode se perder muito fácil nesse processo, porque é muita coisa para dar conta. E quando a gente está imaginando algo, isso acaba se tornando muito maior do que talvez seria mesmo na prática. Por exemplo, quando eu tive a ideia de gravar o podcast, eu não fiquei planejando muito, né? Diferente de como eu fiz, né, quando eu tentei criar o canal no YouTube. Eu planejei muito como eu ia fazer, de uma forma excessiva, e aí eu fui criando vários empecilhos. Isso acabou abrindo as portas, assim, para eu criar várias desculpas, porque eu precisava de muita coisa para fazer dar certo. Eu precisava de um equipamento certo, precisava de um local adequado, eu precisava me comunicar até da melhor forma, mesmo sem ter gravado nenhum vídeo assim na vida. Então eu tinha que fazer muita coisa. E aí nesse planejamento, sabe, nessa tentativa de fazer da melhor forma possível, eu acabei criando um monstro, assim, né? E aí a gente faz isso, né? A gente cria um monstro e aí tanta coisa que a gente tem que fazer para dar conta, né? Para fazer acontecer, para dar certo, que a gente acaba aumentando até a nossa vontade de deixar para amanhã, sabe? E aí isso foi algo que eu consegui quebrar, assim, com o podcast, porque eu falei, eu vou começar com o que eu tenho, e o que eu tenho é o meu telefone, uma ideia e um microfone de lapela que eu comprei por R$20 no Mercado Livre. Então eu vou começar com isso. Eu não faço ideia de como se grava um podcast, mas enfim. E aí eu fui e fiz, sabe? Foi muito diferente, assim, o processo de um para o outro. Então, não que seja ruim se planejar e tentar fazer da melhor forma, mas é importante perceber se isso não está virando um controle, sabe? Se você não está querendo traçar ali cada detalhe de como aquilo vai acontecer. E aí, se não for desse jeito, não tá bom ainda, então vou deixar para depois, sabe? É bom, assim, tomar cuidado com esse excesso de planejamento. E aí eu acho que essas foram as principais coisas, assim, que estavam me impedindo de começar, sabe? De fazer essa roda girar. E aí, é claro, né? Eu acho que é válido lembrar. E eu não percebi isso tudo e não aprendi a lidar com essas coisas do dia para a noite, né? Isso foi todo um processo, assim, que levou esse período todo, né? De quase 2 anos. Olha só, é tempo pra caramba. Levou esse tempo de quase 2 anos para eu conseguir fazer alguma coisa. Então é válido, assim, dizer isso, porque senão a gente também entra numa noia, assim, de ai meu Deus, eu tô adiando muito isso aqui, peraí, eu tenho que perceber logo tudo que eu tô fazendo e aprender a lidar com essas coisas para poder, enfim. É bom ter paciência com você mesmo, sabe? Porque senão vai para um outro caminho também de surtos que não fazem bem. Então, e não vai fazer a coisa andar, sabe? Só acaba prejudicando mais. E aí é basicamente isso que eu queria falar hoje, né? Que eu queria compartilhar com vocês um pouco do que foi esse processo de começar para mim, porque eu particularmente, assim, sou uma pessoa que valoriza muito o pensar, sabe? O refletir, o entender, o perceber, ter um olhar, assim, mais sensível para as coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Eu valorizo muito isso e eu acredito que as mudanças que a gente quer promover, assim, na nossa vida, elas passam inevitavelmente por esse processo. E até o intuito de gravar isso aqui é para ajudar a iluminar, assim, essas situações, a tornar o seu olhar um pouco mais sensível para as coisas que estão fazendo você adiar o seu projeto aí, seja lá o que for. E aí é esse o convite que eu faço, né, para você se observar mais nesse sentido. Pegar esse projeto, essa coisa aí que você está adiando e pensar mais a respeito, sabe? O que está me fazendo ficar parado aqui onde eu estou? Quais são os empecilhos que eu estou colocando ou que realmente existem, que me impedem de começar hoje ou amanhã?
E aí é muito importante, né, fazer isso e praticando assim esse olhar mais sensível para essas coisas, porque isso abre as portas assim, né, para a gente poder ir avançando aos poucos, mas é válido lembrar também dessa frase, né, que eu citei no início, que ela diz que a ação ela gera opções que a análise nunca vai poder encontrar. Ou seja, esse pensar, esse perceber, toda essa dinâmica assim, é um passo assim, muito importante e necessário, mas ela tem uma limitação. Então, para também clarear assim, a importância de se praticar, de se começar, de fazer essa roda girar. Então, é isso que eu queria trazer hoje. Eu agradeço por você ter escutado até o final e até o próximo episódio. Um abraço.